Olá, bem-vindos a esta nossa exploração focada em trechos de uma obra assim lendária, o livro de Raziel, Magia, Anjos e Cabalá. A gente tem em mãos excertos de um texto que é, bom, um pilar do esoterismo ocidental, né? Cheio de mistério. E a nossa missão aqui é investigar por que o livro de Raziel vai além, sabe, de um simples texto místico antigo para ser visto como um autêntico livro de magia. Que segredos são esses? A lenda é forte, né? Dizem que o conhecimento veio do anjo Raziel direto para Adão, logo depois da expulsão do Éden. Que tipo de, sei lá, consolo ou poder seria esse? Exatamente. E a ressonância dessa obra no mundo do ocultismo, da magia, da cabala, é inegável e dura até hoje. Não é só um monte de teoria, entende? Ela se propõe a ser uma chave mesmo de acesso direto aos segredos da hierarquia angélica, aos métodos para interagir com forças espirituais cósmicas. O que é fascinante é isso, como um texto tão antigo continua ecoando, sabe? Influenciando tanta gente. Vamos então começar pelo mais óbvio, a magia. O texto parece ligar o livro muito a uma prática específica, a tal da goécia, certo? Pelo que eu li nas fontes, não é qualquer magia, é algo bem direcionado. Correto. No contexto específico ali do livro de Raziel, a goécia aparece como a arte ou talvez a ciência da invocação de entidades angélicas. O objetivo é bem pragmático, na verdade. Buscar que esses seres do mundo espiritual hajam aqui, no plano material. E o livro, segundo as fontes, faz uma distinção interessante, que até reflete um pouco a sociedade da época, né? Que distinção! Ele separa a magia cerimonial, que seria mais hermética, mais complexa, exigindo um preparo, um conhecimento específico, talvez restrita a sacerdotes, cabalistas iniciados, da chamada magia natural, que às vezes é até comparada à feitiçaria, né? Que seria, em teoria, mais acessível, talvez mais ligada a práticas populares, menos dependente de uma doutrina tão rígida. E o praticante da magia cerimonial, o mago que o livro descreve, ele buscava esse contato direto com os espíritos, que são sempre vistos como mensageiros divinos, intermediários ali da vontade do céu. E por quê? Bom, para buscar poder, conhecimento, a capacidade de fazer coisas que pareciam desafiar as leis da natureza, sabe? Verdadeiros milagres. É importante dizer também que, como muitos textos antigos, né, existem versões diferentes, fragmentos do manuscrito de Raziel. Mas o núcleo, o corpo principal da obra, parece ter uma consistência ali, como um repositório dessa sabedoria secreta, focada nessa interação entre o humano e o divino, o angélico. Essa ideia de interagir com anjos para fazer milagres é muito forte. Mas além dessa estrutura de invocação, o que mais o livro revela? Sobre os anjos em si, sobre como o universo é organizado, que mapa do cosmos ele oferece? Ele oferece um mapa cosmológico bem detalhado, sim. Uma verdadeira cartografia mística do universo. Descreve não só a estrutura dos céus, da Terra, mas, e isso é crucial, a complexa hierarquia angélica que governa cada pedacinho da criação. A própria origem mítica do conhecimento reforça isso, né? Teria vindo do anjo Raziel. Raziel. O nome Raziel, em hebraico, Raziel, é muito significativo. É traduzido como segredo ou segredos de Deus. Ele é chamado o anjo dos mistérios. E na Cabala ele está ligado à Sefira de Chokhmah. Chokhmah. Para quem talvez não esteja tão familiarizado com a Sefirot da Cabala, o que essa ligação significa na prática? Bom, as Sefirotes são, assim, as 10 emanações divinas através das quais o infinito, o Ein Sof, se manifesta e cria tudo. Chokhmah é a segunda Sefirá, representa a sabedoria primordial, aquele primeiro lampejo de insight divino, sabe? A semente do pensamento, antes mesmo de virar palavra. Ligar Raziel a Chokhmah sugere que os segredos do livro são fundamentais, ligados à estrutura da realidade, ao plano divino original. Não é conhecimento superficial, é a raiz da sabedoria cósmica. Entendi. Então, o livro detalha essa hierarquia que vem dessa sabedoria. Ele dá nomes, funções para esses anjos? Sim, e com uma especificidade impressionante.
O texto menciona 9 anjos reis, entidades de muito poder, com influência sobre áreas específicas da criação. As fontes citam exemplos bem conhecidos como Azazel, Michael, Gabriel, mas não para por aí. O livro também detalha os anjos que governam as 4 estações, os 12 signos do zodíaco, os luminares, Sol e Lua, que são fundamentais para os ciclos, e até os meses do calendário. É quase um organograma da administração celestial do universo. E aqui tem um ponto crucial, principalmente quando a gente conecta isso com o pensamento místico judaico, com a Cabala. Tem um princípio muito forte que diz que conhecer o nome verdadeiro de uma entidade, anjo, espírito, até uma força adversária, te dá um certo grau de influência, de controle sobre ela, ou, no mínimo, a capacidade de se comunicar diretamente. Ao listar esses nomes angélicos todos e onde eles atuam, o livro de Raziel estaria, na prática, dando ao mago uma ferramenta de poder imenso. Poder através dos nomes. Isso é fascinante. E a tradição diz que nem todo mundo lá no céu gostou disso, né? Exatamente. A tradição que envolve o livro conta que essa entrega do conhecimento para Adão teria causado a fúria de alguns anjos, talvez mais zelosos ali dos segredos divinos, como o próprio Azazel. Eles teriam dito que esse poder não devia ser confiado para a humanidade. Essa narrativa secundária é interessante, porque sugere um conflito que existe nesse tipo de conhecimento. Ele é poderoso, talvez perigoso. E o fato do homem ter acesso a ele perturba uma ordem. Isso adiciona um drama, um aviso sobre a responsabilidade que vem junto, né? Essa tensão pelo acesso ao conhecimento secreto é um tema recorrente mesmo. Além dos nomes e da hierarquia, que outros poderes ou conhecimentos o livro diz que foram entregues a Adão? Coisas mais específicas. O livro não fica só na teologia angélica, não. Ele entra em áreas que, para a época, seriam um conhecimento prático, quase científico, mas sempre com esse olhar místico. Por exemplo, ensina Adão a medir o tempo, a entender os ciclos do começo ao fim, algo bem abstrato, né? Ensina a calcular as estações com precisão, a entender os ciclos dos jubileus, aqueles períodos de 50 anos importantes na tradição judaica, e, de forma mais dramática, oferece o conhecimento para replicar milagres descritos nas Escrituras. Replicar milagres? Tipo o que exatamente? As fontes mencionam especificamente a capacidade de realizar feitos de poder cósmico mesmo, como fazer o Sol e a Lua pararem de se mover, lembrando aquele episódio famoso de Josué na Bíblia. O 6º livro da compilação de Raziel, em particular, parece se dedicar bastante a essa questão do tempo e da possibilidade do ser humano, com esse conhecimento secreto, exercer algum tipo de controle ou influência sobre ele. Isso sugere uma visão de mundo onde o mago iniciado não é só um espectador, mas um agente capaz de mexer nas engrenagens do cosmos. Essa ideia de controle sobre o tempo, os elementos, leva direto para a questão das ferramentas, né? Se o livro dá a teoria, a cosmologia, ele também ensina a criar os instrumentos para aplicar isso, tipo amuletos, talismãs. Sim, e de forma bem prática. O livro 5 da obra entra justamente nesse campo da magia aplicada, detalhando como construir ferramentas mágicas. Raziel instrui Adão a desenhar uma tabela bem específica, um quadrado mágico com 121 casas, 11 por 11. E dentro dessa matriz, ele deveria distribuir as 22 letras do alfabeto hebraico seguindo certas regras. 121 casas, 22 letras, isso soa como se tivesse uma lógica, não é aleatório. Tem a ver com outros sistemas cabalistas. Tem, e muito. A estrutura de usar as 22 letras hebraicas como tijolos da realidade se alinha perfeitamente com os ensinamentos de outro texto cabalístico fundamental, e ainda mais antigo, o Sefer Yetzirah, o Livro da Formação. Esse livro é tido como o manual mais antigo sobre como o universo foi criado pela combinação das letras hebraicas, que não são vistas só como sons, mas como forças criativas primordiais. O Sefer Yetzirah organiza o alfabeto justamente em categorias místicas, as 3 letras mães, ligadas aos elementos ar, água, fogo, as 7 letras duplas, ligadas aos planetas clássicos, direções, e as 12 letras simples, ligadas aos signos do zodíaco, meses. A tabela de Raziel parece ser uma aplicação prática desses princípios para fazer talismãs.
E como esses símbolos nessas tabelas funcionariam magicamente? Qual é a promessa deles? A instrução é que esses símbolos ou tabelas sejam inscritos, muitas vezes dentro de um círculo dividido em 12 partes. De novo, uma provável referência aos signos ou às tribos de Israel, reforçando essa conexão cósmica e sagrada. O funcionamento é descrito de forma metafórica, mas muito poderosa. Dizem que esses símbolos, feitos do jeito certo, têm um poder transformador em si. A metáfora usada é impressionante. Eles poderiam fazer a luz da lua se parecer com a luz do sol. A luz da lua como a do sol. Isso sugere o quê? Uma amplificação? Uma elevação? Exatamente. É uma metáfora para intensificar o poder, a natureza espiritual ou a influência de alguma coisa. Transformar o reflexo, que é a lua, na fonte original de luz, o sol. Ou elevar algo de um estado passivo para um ativo, de um potencial para uma manifestação completa. Essa parte do livro de Raziel dá basicamente a base teórica e prática para criar inúmeros símbolos, selos, talismãs cabalísticos que foram usados e adaptados por séculos na história do esoterismo ocidental. É um manual para codificar intenções mágicas usando a linguagem sagrada do alfabeto hebraico. Além desse conhecimento todo, cosmologia, anjos, nomes de poder, ferramentas mágicas, o livro também se preocupa em firmar a própria autenticidade, né? Como uma linhagem de transmissão, uma corrente sagrada para garantir que o conhecimento não se perdesse. Sim, isso é absolutamente fundamental para consolidar a autoridade e o status do texto na tradição esotérica. A narrativa que acompanha o livro diz que ele não era um conhecimento qualquer, mas um tesouro precioso, originalmente gravado numa pedra de safira que já simboliza valor celestial, durabilidade e que não se perdeu com Adão. Pelo contrário, foi passado com cuidado de geração em geração por figuras-chave da história bíblica e mística. E quem são essas figuras nessa corrente? A linhagem que geralmente se aceita começa com Adão, passando o livro para o filho Sete, que é visto como o herdeiro da linha espiritual justa. De Sete vai para Enoque, uma figura importantíssima no misticismo judaico. Diz a tradição que Enoque ficou tão sábio e puro estudando o livro que foi arrebatado por Deus. Transcendeu a morte física, virou até o escriba celestial Metatron, segundo algumas leituras. Isso já coloca o livro num patamar incrível. Ele seria um veículo para a iluminação, para a transcendência. Depois de Enoque, o livro teria chegado a Noé. Além da conta que foi o anjo Rafael quem instruiu Noé usando os segredos do livro, e isso permitiu que ele entendesse as instruções divinas para construir a arca e salvar todo mundo do dilúvio. Aqui, o livro aparece como fonte de conhecimento que salva, e prático também, em momentos de crise. De Noé, a transmissão continua pelo filho Sem, ancestral dos povos semitas, e depois pelos grandes patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. De Jacó, para onde vai? A linhagem segue por Levi, filho de Jacó, ancestral dos sacerdotes levitas. Chega a Moisés, o grande legislador do Sinai, depois a Arão, irmão de Moisés, o primeiro sumo sacerdote, Pinchas, neto de Arão, conhecido pelo zelo religioso, até finalmente chegar às mãos do rei Salomão. Salomão, famoso pela sabedoria e, em muitas tradições ocultas, pelo domínio sobre espíritos, anjos, demônios. Ligar o livro a ele fecha um ciclo muito poderoso. Sem dúvida, essa linhagem que conecta o livro direto a Adão, Enoque, Noé, os patriarcas, Moisés, Salomão, é uma declaração de autoridade fortíssima. Coloca o livro como fonte primária, quase uma revelação paralela à própria Torá, contendo a chave para os segredos mais profundos da criação, do poder espiritual. Isso também levanta uma questão importante sobre a natureza do conhecimento esotérico. Essa crença de que ele é preservado e transmitido de forma seleta, muitas vezes secreta, iniciática, para garantir a pureza e a eficácia. Essa linhagem funciona como um selo de autenticidade e poder para o livro de Raziel. É uma construção de legitimidade impressionante, realmente. Mas apesar de toda essa descrição de práticas, nomes, talismãs, rituais, as fontes falam de jejuns, banhos, até sacrifícios simbólicos como parte da preparação mágica,
Parece que tem uma visão mais moderna, ou pelo menos uma ressalva importante feita por cabalistas de hoje, incluindo o editor do material que a gente está usando. Qual é essa perspectiva mais recente? Sim, e esse ponto é crucial para entender como o livro de Raziel é muitas vezes abordado hoje por praticantes sérios da Cabala, do esoterismo, que buscam integrar essa sabedoria antiga com uma compreensão mais psicológica, mais espiritual. Tanto esses cabalistas quanto o editor do texto fazem um alerta importante. Eles aconselham fortemente que as instruções rituais detalhadas no livro, invocações, sacrifícios, construção literal dos talismãs, não sejam lidas nem praticadas de forma literal e mecânica, como se fosse uma receita de bolo mágico que garante resultado automático, sabe? Então, onde estaria o verdadeiro valor, a aplicação desses ensinamentos, segundo essa visão, se não é para seguir os rituais ao pé da letra? A essência do livro de Raziel, olhando por essa ótica mais madura, psicológica e espiritual, é que a verdadeira base de qualquer trabalho mágico eficaz, de qualquer transformação real, é, na verdade, interna. A magia fundamental acontece dentro da pessoa. O que isso significa na prática? Que a magia descrita ali não está nos gestos, nos materiais, nos cânticos, está em outro lugar. Precisamente. Nessa interpretação, a magia é vista, antes de mais nada, como uma mudança radical no estado de consciência e na percepção da realidade. É uma transformação profunda da visão de mundo do praticante, é dissolver crenças limitantes, expandir a capacidade de perceber as conexões sutis do universo. É essa reconfiguração interna, essa alteração na qualidade da atenção, da intenção, que permite que a própria realidade externa comece a espelhar essa mudança. É daí que surgem as sincronicidades, os insights, os eventos improváveis que a gente chama de milagres. Portanto, o valor real e duradouro da obra não estaria na repetição cega de rituais antigos, cujo contexto cultural e simbólico original a gente pode nem entender direito hoje. O verdadeiro poder estaria em usar os segredos arquetípicos revelados no livro, a estrutura do cosmos, a hierarquia das forças, o poder da linguagem, a importância da linhagem, como um mapa para promover uma transformação interna profunda. É essa transformação que realmente alinha a pessoa com as forças divinas ou cósmicas, não a execução mecânica de um feitiço. O objetivo final seria se tornar um co-criador consciente da própria realidade através da mestria interior. Faz sentido. É uma leitura que traz o texto para perto do buscador de hoje, né? Recapitulando, então, nossa exploração aqui desses extratos do livro de Raziel. A gente viu a identidade dele como um livro de magia, prática e teórica, as revelações sobre a hierarquia dos anjos, o poder dos nomes como chave para o controle cósmico, a ligação forte com a magia cerimonial, a goécia, a base para criar amuletos cabalísticos com as letras hebraicas e essa linhagem impressionante que conecta o livro às figuras mais importantes da tradição bíblica. E talvez o ponto que mais ressoa para hoje, essa perspectiva moderna que tira o foco do ritual externo literal e coloca na necessidade de uma transformação interna profunda. A ideia de que a magia mais potente é, na essência, uma mudança fundamental na percepção que a gente tem de si e do universo. Foi sem dúvida uma jornada estimulante por um texto complexo, misterioso, cheio de camadas de significado histórico e espiritual. Isso deixa a gente com um pensamento final, talvez. Se, como sugere essa interpretação mais internalizada, o verdadeiro poder transformador, a magia real, está na alquimia da nossa própria consciência, na nossa percepção, então, que segredos ou conhecimentos ancestrais a gente já não possui, latentes aqui dentro, esperando não por um ritual decifrado num livro antigo, mas pelo momento em que a gente escolhe ativamente mudar a forma como percebe a si, aos outros e o próprio tecido da realidade. Uma exploração que, quem sabe, começa não em textos gravados em safira, mas no espaço silencioso e infinito dentro da nossa própria consciência.